A pergunta hoje é sobre uma diferença que nós temos com a Igreja Católica em relação ao celibato. Quer dizer, os padres não se casam. Por que é que na Igreja Evangélica nós temos uma prática completamente contrária a essa, né? Completamente diferente, né? Não vamos dizer contrária, mas vamos dizer diferente, muito diferente, porque normalmente os pastores se casam. A regra é quase essa, né? É muito difícil encontrar um pastor solteiro, embora isso possa acontecer. Não existe uma obrigação de o pastor ser casado, mas normalmente os pastores se casam para exercerem o ministério. Nós temos muitas diferenças com a Igreja Católica, mas tem uma que ajuda a compreender todas as outras. Por que é que existem tantas diferenças? Tem uma diferença que nós temos com os católicos que nos ajuda a compreender todas as demais. Qual é essa diferença? A diferença é que, para a Igreja Católica, a fonte de prática de fé, de regra e prática, a fonte de onde eles tiram as suas práticas e as suas crenças, é a tradição mais as Escrituras. Muitas práticas e muitas crenças da Igreja Católica vêm da tradição e não da Bíblia. Eles acreditam que a tradição, que é a prática da Igreja desenvolvida pelo magistério, pelo ensino da Igreja, dos papas e dos doutores da Igreja, tem a mesma força que a Bíblia. Enquanto que para os evangélicos, não, aquilo que não está na Bíblia não é obrigatório. Nós temos uma expressão que resume essa nossa prática, essa nossa crença, que é sola Escritura. Só a Escritura é fonte de prática e fé para o evangélico. Enquanto que para a Igreja Católica, além do magistério da Igreja, tem a tradição e as Escrituras. Muitas crenças, como, por exemplo, a concepção imaculada de Maria, a ascensão de Maria aos céus, a virgindade eterna de Maria, são todas crenças que procedem não da Bíblia, mas da tradição. Se não é da Bíblia, nós não cremos. E o celibato é uma dessas práticas da Igreja Católica, é uma prática tradicional. E mesmo para os católicos não é algo absolutamente dogmático. Esse é um tema que eles próprios admitem que pode mudar, não está entre aqueles temas imutáveis que nós chamamos de dogma. Dogmas são as verdades que a Igreja, tanto evangélica quanto católica, consideram absolutas, né? Não é um dogma da Igreja Católica o celibato, é uma prática, é um regulamento que eles observam, mas que no futuro pode mudar, se eles quiserem mudar. Não é algo imutável, mesmo porque no início não foi assim. No início não havia esse celibato. Tanto que Pedro, que é o primeiro papa considerado pela Igreja Católica, era casado. Ninguém nega que Pedro era casado. Então, se o primeiro papa era casado, não faz sentido afirmar que o celibato é um dogma absoluto. Mas o que ajuda a entender por que nós não temos essa prática, e eles têm, porque eles entenderam que é adequado para o exercício do sacerdócio, para o exercício do ministério, a dedicação exclusiva. Jesus mesmo aprova isso, Paulo aconselha isso, né? Mas no decorrer da história se mostrou, pelo menos na visão evangélica, muito mais eficaz que o pastor seja casado. Isso protege o pastor de tentações desnecessárias que ele tenha que viver e, de uma certa forma, dá a ele uma experiência que ele pode transmitir no exercício do seu ministério, especialmente com as famílias e com os casais. Então, por tudo isso, nós cremos que é muito melhor para o ministro ser casado do que ele observar um celibato obrigatório, que, embora
dispense ele das obrigações familiares para ele se dedicar exclusivamente ao sacerdócio, traz também com isso muitas desvantagens que podem ser perigosas para a prática do ministério. Por isso nós fizemos essa opção, a Igreja Evangélica fez essa opção, que se mostrou, pelo menos na nossa visão, muito proveitosa. Pense e creia, e não se esqueça que na semana que vem nós estaremos respondendo mais uma pergunta e trazendo um pouco de esclarecimento sobre as nossas dúvidas em relação à Bíblia e em relação à vida cristã. Deus te abençoe.